Há anos se fala em blockchains empresariais, mas na prática são apenas mais um banco de dados e não são indispensáveis. O motivo pelo qual elas não tiveram sucesso é porque eram um verdadeiro manicômio. A Avalanche integra todas essas opções, das permissões privadas às públicas, em um só lugar. João Nass, o diretor de operações da Avalabs, a empresa por trás da blockchain Avalanche. Instituições, governos, empresas, jogos e DeFi podem operar todos dentro da mesma rede e permitir que os ativos se movimentem livremente, de acordo com as regras e a conformidade desses ativos. Então, estamos construindo a infraestrutura fundamental que apoia e permite que qualquer negócio, qualquer caso de uso, qualquer inovação seja desenvolvida com base em suas necessidades, suas demandas, seu próprio modelo. Eu acredito que vamos mudar a forma como as blockchains são vistas. Olá, bem-vindo ao NicheWire, podcast do YouTube. Mais uma vez, com o apoio da Cities ABC Business ABC e com a Domi.ai. Continuamos a apresentar as personalidades que estão mudando o mundo e que fazem a ponte entre negócios, tecnologia e sociedade. E nessas quase mais de 400 entrevistas que fiz, venho apresentando pessoas incríveis. E hoje é um dia que estou bastante animado porque vamos trazer para a série um protocolo de blockchain que é um dos mais importantes e, eu diria, um dos mais impactantes no mundo do blockchain e das criptomoedas. Dou as boas-vindas à nossa série a John Nass, o diretor de negócios da Avalabs, a empresa por trás do blockchain Avalanche. John supervisiona o crescimento do ecossistema da rede blockchain Avalanche e o desenvolvimento de negócios para a Avalabs. John também é diretor de Fintech e Relações Internacionais no LA Blockchain Lab e tem feito parcerias entre academia, governo e indústria. Antes, John foi fundador e vice-presidente de desenvolvimento corporativo da ONSA, empresa financeira de blockchain, depois adquirida pela Franklin Templeton. Na ONSA, John L. Price, com 18 milhões, obteve 43 licenças estaduais de transmissor de dinheiro e liderou parcerias e conformidade regulatória. John também colaborou com o Fórum Econômico Mundial e foi pesquisador visitante em temas de fundos soberanos e de riqueza. Ele também apresentou a equipe sênior dos líderes globais e organizou diversos seminários e eventos. John Narras, ótimo ter você aqui, estou animado. Sou um grande fã da Avalanche há muito tempo. Acho que a cultura e o ecossistema que vocês criaram são provavelmente o que mais admiro. Então vamos começar pelo começo. Você tem um histórico incrível, tendo trabalhado para grandes corporações globais. Mas falando um pouco do seu histórico pessoal, como tudo começou? Educação familiar. Qual momento mais marcou quem somos hoje? Poxa, cara. Bom, antes de tudo, obrigado por me receber. É bom estar aqui e conversar com você hoje. Por onde eu começo? Então, eu nasci e cresci em Los Angeles, sou nativo de Los Angeles, diferente de muitas pessoas da região. Cresci mesmo com uma fascinação na época por assuntos internacionais, políticas e política. Sabe, pratiquei esportes quando era criança e tudo mais. Mas mesmo na faculdade, quando todo mundo assistia à ESPN e focava só em esportes, eu sempre fui o cara que assistia disputas políticas nos Estados Unidos da América, mas também no exterior, ao redor do mundo, questões geopolíticas e coisas assim. E sempre foi minha paixão e foco. Então, me formei em Ciência Política e Comunicação com dupla graduação. Atuei em consultoria de finanças corporativas após a faculdade. Quis realmente me aprofundar nisso, então fui fazer um mestrado em diplomacia. E nessa época tive uma passagem pela Fundação Carnegie. Fui bolsista da Fundação Carnegie durante um verão. Eu poderia ter ido para Washington, mas achei que lá eu seria apenas mais um entre dezenas de pessoas entrando. Resolvi checar onde eles tinham escritórios. E eu fui e passei 4 meses em Beirute em 2009, que foi um momento crucial geopoliticamente por lá. Então eu trabalhei com a equipe da secretária de Estado Hillary Clinton na época, a equipe do vice-presidente Joe Biden na época, mas também com a equipe do presidente Sarkozy da França, da chanceler Merkel da Alemanha.
Então eu realmente pude trabalhar diretamente em um momento muito interessante na região. Voltei, fiz alguns trabalhos relacionados ao Comitê de Relações Exteriores da Câmara e do Senado, ao Departamento de Estado. E rapidamente percebi que meu amor e paixão por assuntos internacionais não teriam tanto impacto, porque a maior parte do impacto vem dos indicados políticos e não das pessoas que estão no sistema, basicamente burocratas. Mergulhei no universo das startups e realmente fiquei empolgado em criar empresas e transformar ideias em realidade. Então, eu estava montando uma equipe para uma empresa chamada Mike.com, que era um site de notícias digital. Eu supervisionava 5 editores, mais de 180 redatores, algo assim, realmente focando em ser a voz de autoridade jovem escrita pela própria geração. Fomos escolhidos para isso, lançamos o Alpha, Beta e Público e tivemos cerca de 33 milhões de visitantes únicos mensais, o que foi incrível. Depois, saí disso e entrei em comércio internacional, financiamento e commodities over the counter. Então pude conhecer um dos negócios mais antigos do mundo, mas também ver como ele era ineficiente, como era fragmentado, como era opaco, por falta de um termo melhor. Para uma boutique no sul da Califórnia, executivos da XC Suite. Eu era apenas um jovem ajudando eles, mas passei muito tempo no setor financeiro em Genebra e na Suíça, e também no setor operacional nos Emirados Árabes Unidos. E então, fomos adquiridos por um conglomerado russo de Moscou, o que abriu acesso ao fornecimento para nós. Movimentávamos de tudo: cobre, combustível de aviação, diesel, açúcar, minério de ferro, o que fosse preciso. Nesse período, me interessei por blockchain e fui um dos que comprou Bitcoin em 2012. Me interessei por isso e gastei algumas centenas de dólares. Foi uma doação para o pote dos bitcoins perdidos. Não faço ideia de onde está isso. Eu não sei onde anotei a frase semente ou salvei o JSON. Não faço ideia. Só me lembro de ter comprado. Foi a 12 dólares também. Eu me lembro disso. Esqueci disso. E realmente em 2016 voltei a focar no que o blockchain permitia, no que o Bitcoin fazia. Após atuar com comércio internacional, passei a refletir como sistemas e blockchains podem melhorar finanças e transações em um setor opaco, com prova de produto, fundos e outros aspectos que consideramos garantidos. No comércio internacional, logística e cadeia de suprimentos, as oportunidades eram infinitas. Então, eu estava em um evento. Alguém estava conversando comigo sobre uma nova startup. Eu estava fazendo o que as pessoas que entram em cripto fazem de melhor, falando sobre Bitcoin e os primeiros dias do ETH. Então, eu me juntei a um cavalheiro que tinha uma nova startup e nós construímos uma empresa chamada Cofre de Tokens, cujo objetivo era permitir a transferência perfeita de todos os ativos digitalizados. Você me manda 20 dólares, recebo Bitcoin, envio para você e você recebe em iene japonês. Então, nós digitalizávamos e tokenizávamos moedas fiduciárias, commodities, ações, criptomoedas, o que fosse, e permitíamos que tudo isso fosse negociado entre si. Estamos um pouco adiantados. Fizemos uma oferta de token de segurança em 2017, arrecadamos alguns milhões de dólares e fizemos uma captação complementar. Eventualmente, de alguma forma, acabamos entrando em um relacionamento com a Franklin Templeton, onde nosso fundador havia trabalhado para ajudá-los a construir, na época, o token de mercado monetário on-chain deles. Ajudamos eles a construir isso e fomos adquiridos pela Franklin no fim de 2019. No começo de 2020, eu ia entrar de vez no mundo cripto. É uma organização enorme. Éramos uma startup muito pequena dentro de uma gestora de ativos de 800 bilhões, que um mês depois passou para 1,6 trilhão com a aquisição da Like Mason. Você é pequeno para fazer diferença. E a velocidade com que uma startup precisa operar e a inovação com que você precisa se adaptar e agir não acontecem em organizações muito grandes. Hora de seguir em frente. Fiz entrevistas em vários lugares e fui apresentado à equipe da Ava Labs. E em uma semana conversamos bastante e eu comecei. Foi a experiência mais rápida da minha vida. Comecei em 10 de setembro de 2020. Já se passaram 4 anos e meio. É louco porque nesse período foi justamente no auge da Covid que realmente começamos para valer.
Eu não conheci ninguém com quem trabalhei por pelo menos 9 meses. Então, essa foi uma parte estranha da vida. Mas é um testemunho, eu acho, da força do time e de como conseguimos realmente decolar nos primeiros dias. Sim, moro no sul da Califórnia. Então, além do trabalho, que consome tudo, cripto é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e temos equipes internacionais. Adoro passar tempo com minha família. Sou casado e tenho 3 filhos, 2 meninas de 6 e 7 anos e um menino de 1 ano. Ele tem 1 ano e está começando a andar. Estamos nos preparando para isso, vai ser emocionante. Perfil fantástico e também diversidade, porque você tem o acadêmico, o negócio tradicional, a startup e, claro, o blockchain. Você, voltando à sua história, em 2012, quando comprou seu primeiro Bitcoin, como descobriu isso? Hoje de manhã também me perguntaram isso. Ninguém costuma perguntar. Engraçado terem perguntado 2 vezes hoje. Havia uma cafeteria, certo, onde eu estava em Los Angeles, e eles tinham um pote de gorjetas. Eles tinham um pote de gorjetas com QR Code dizendo: aceita Bitcoin. Já falei antes, não sou viciado em esportes, mas em notícias. Tive um perfil no Twitter por 6 ou 7 anos e nunca postei nada. Só usava para acompanhar notícias. E, tendo sido um estudante de pós-graduação, tive ótimos professores que me ensinaram a importância de buscar informação. Sempre que leio sobre assuntos internacionais, leio ambos os lados. Eu absorvo isso e acompanho tecnologia, política, comércio e finanças. Lembro quando, após 2008, ocorreu a crise financeira. Então, isso já estava no meu radar em termos de notícias, ver o Bitcoin aparecer, sabe, uma nova alternativa. E foi amplamente ridicularizado e tudo mais. Mas realmente, eu já tinha ouvido falar, já tinha visto e lido sobre isso. Mas quando vi o pote de gorjetas em algum lugar, isso me fez pensar em casa, como compro isso? Lembro disso. Eu me lembro disso especificamente porque eu estava na casa dos meus pais, sentado na mesa da sala de café da manhã deles, e eu tinha esse laptop HP que na época era muito, muito grande. Eu me lembro de abri-lo e também me lembro disso por causa da frustração que senti com a dificuldade que era comprar Bitcoin. Eu tive que pegar um papel, tive que anotar as coisas, tive que salvar um arquivo JSON. Eu não me lembro de todos os detalhes. Só me lembro que foi a experiência mais frustrante gastar uns 100 ou US$ 200 que eu já tive. Pensei, isso não vale a pena. Como vou dar gorjeta para esse cara? E isso provavelmente foi até antes de aplicativos móveis e carteiras digitais, né? Então foi só. É só uma coisa interessante e eu acabei esquecendo disso. E 80 anos depois, você estaria liderando uma das maiores plataformas de blockchain. Então, durante esse tempo, uma das coisas impressionantes no seu perfil é, sem dúvida, a sua participação na Massachusetts Institute of Technology Technology Review, onde você contribuiu para todas as partes acadêmicas. Você sempre buscou aprender, o que é bem estressante. Agora, e também acho que esse é um dos pontos-chave sobre a Avalanche ou Avalabs, que é como vocês têm esse ecossistema incrível com muito IP e muitas coisas diferentes. Então, dessa experiência até chegar à Ava, e você mencionou, né, os primeiros 8 meses, ou pelo menos 6, um pouco de onde você está agora nessa posição. E claro, quero fazer essa entrevista muito sobre o que vocês são, qual é o seu DNA. Vejo que isso é tributário e também do Bitcoin, que era muito difícil de comprar. Lembro que, ao ser apresentado ao Bitcoin pela primeira vez, me disseram isso quando eu trabalhava no setor financeiro. Me disseram, se você falar disso em Londres, será expulso e nunca fará nada novamente. Considere que isso vem de quem já trabalhou em um grande banco e veja onde chegamos. Então, Avalanche. Então você, em 2020, começou em 2019. Desde então, vocês cresceram e hoje são um dos 20 principais tokens do mundo, além de ter uma das comunidades mais dinâmicas. Então, desse histórico pessoal até fazer parte disso, como você pode descrever para a nossa audiência e para as pessoas que estão nos ouvindo o que é para você a Avalanche, seu trabalho e essa comunidade? Para mim, Avalanche é uma plataforma que permite a distribuição da tecnologia blockchain para qualquer indústria, qualquer negócio, qualquer caso de uso, qualquer ativo e qualquer inovação. Acho que nós nos destacamos
justamente por focar nos casos de uso e nas soluções que as blockchains oferecem. Muitas vezes nessa indústria analisamos a força dos projetos meio que por um lente imperfeita. E o que quero dizer com isso é que muitas vezes olhamos para o valor de mercado. E o valor de mercado de um token não está necessariamente relacionado à utilidade que ele traz, ao uso que ele tem, à qualidade da tecnologia, à qualidade da equipe. Não acompanha como uma ação, certo? Uma ação é um indicador do futuro, de onde você acha que a empresa vai chegar. Eu realmente não acredito que o token esteja nesse ponto ainda. O lado econômico não é tão maduro. Então você tem desconexões entre os ecossistemas, o que está acontecendo dentro deles e o preço do token. Em segundo lugar, acho que onde nós nos diferenciamos de muitos desses ecossistemas é que, se dermos um passo para trás e olharmos para isso, o Bitcoin é uma única blockchain com um único ativo. Solana, Ethereum, Polygon, etc. são blockchains únicas com muitos ativos. Avalanche são muitas blockchains, muitos ativos. Então, enquanto o mundo do Ethereum agora, para escalar, adicionou a camada 2, então há mais blockchains, é uma pirâmide invertida. Então, agora o Ethereum é chamado de camada de liquidação. As L2S são para uso geral. As L3S são para aplicações. Eu até ouvi rumores sobre L4S, é uma pirâmide invertida. Solana, Sui, Aptos ou concorrentes são uma única blockchain monolítica que pode fazer tudo e qualquer coisa, muito rápido e barato, mas ainda é um único canal. E esse canal está sempre se expandindo. Eu não acredito que o mundo funcione assim. Avalanche eu vejo como um sistema de rodovias. Temos nossa própria blockchain, que é descentralizada, muito barata e rápida, se não a mais rápida. Mas, para trazer para esse mundo casos de uso que utilizem essa tecnologia para o bem e para o progresso, seja finanças descentralizadas, institucional, empresarial, inteligência artificial, pagamentos, tokenização de ativos, e a lista é interminável. Você não pode colocar tudo isso em um único canal, certo? Assim como seu banco não usa o mesmo sistema que um PlayStation, que não usa o mesmo sistema que a Netflix, que não usa o mesmo sistema que outros, são sistemas diferentes. Então, Avalanche é uma rodovia com nossa própria blockchain, mas com faixas infinitamente escaláveis que você pode adicionar. Algumas blockchains podem ser permissionadas quanto a quem pode usá-las, e privadas, então isso funciona com instituições e governos. Algumas são permissionadas quanto a quem pode controlar, mas abertas ao público. Vimos isso com empresas e especialmente com jogos. Eles querem controlar seu ambiente, mas qualquer um pode usar. E públicas e sem permissão, ou seja, inovação aberta, como vimos tradicionalmente no cripto, com novas blockchains, novos casos de uso e novas tecnologias. Historicamente, tudo isso vivia em silos. Ouvimos falar de blockchains empresariais por anos, mas efetivamente uma blockchain empresarial é só mais um banco de dados, e não é realmente necessário. O motivo pelo qual essas não tiveram sucesso é porque estavam em um silo, não conseguiam atrair inovação, liquidez, ideias e tudo mais, viviam isoladas. Avalanche traz tudo isso para debaixo de um mesmo teto e permite todas essas coisas diferentes, privadas, permissionadas públicas e públicas, sem permissão. Assim, instituições, governos, empresas, jogos e DeFi podem operar na mesma rede e permitir que ativos se movam livremente, de acordo com as regras e conformidade desses ativos, permitindo realmente o fluxo livre de valor, que eu acredito ser a promessa da Web3, muitas vezes comparada ao modo como a internet permitiu o fluxo livre de informação. Estamos construindo a infraestrutura fundamental que apoia e permite qualquer negócio, qualquer caso de uso, qualquer inovação, baseada nas necessidades, demandas e modelo de cada um. Enquanto as blockchains existentes são assim, aqui está uma solução. Agora encaixe seu ativo em cima da minha. Construa sua empresa dentro dos parâmetros que eu te dou. Esses são os limites em que você pode construir. Nós olhamos de forma oposta. Como te damos a tecnologia que você precisa, personalizável para o seu negócio, seu caso de uso, tudo mais. Eu acredito que vamos mudar a forma como as blockchains são vistas.
Podemos falar disso em um minuto, mas é uma perspectiva completamente diferente. Hoje em dia, ouvimos falar de blockchains de primeira, segunda e terceira geração em termos de tecnologia. Sim, houve melhorias tremendas, mas não vimos essa adoção em massa. E eu acredito que é porque ainda estamos presos ao modelo de negócios de blockchain de primeira geração, que é lançar uma nova blockchain de uso geral, colocar tudo nela, qualquer caso de uso, ver o que cola, certo? E o produto deles, de fato, é o token. Depois usam o token para atrair desenvolvedores e usuários e talvez consigam sobreviver tempo suficiente para ganhar dinheiro e então seguem em frente. E aí vem uma nova blockchain, um pouco mais rápida ou um pouco mais barata, ou é a mesma camada fundamental repetida várias vezes. Não vemos assim. Pensamos que é preciso mais blockchains, mas devem ser criadas para propósitos, aplicações, jurisdições ou conformidades específicas, como na proliferação inicial da internet. E essas blockchains precisam ser interligadas. Essa é outra forma de ver a questão. O ativo que alimenta isso é o token AVAX, que permite que qualquer pessoa participe da rede, valide transações e nós, configure seus próprios nós e valide outras novas blockchains que estão surgindo. Então, é uma economia e uma comunidade que realmente cresce. Então, ao me perguntar sobre nossa comunidade, ela não é só formada por quem acompanha o preço do token ou se interessa pelo que ocorre nesse espaço. Inclui empresas, desenvolvedores, construtores e pessoas realmente engajadas colaborativamente com a Avalanche. Então, uma das, eu diria, principais características do ecossistema Avalanche é que vocês têm bastante variedade, como você mencionou, não só em termos de flexibilidade das blockchains, mas também possuem diversos segmentos e ativos que incluem carteiras institucionais, empresas, exchanges, varejo e consumidor, jogos, finanças descentralizadas e aplicações nativas de cripto. E vocês também têm a área de desenvolvimento de negócios da Ava Labs. Então, eu quero aprofundar um pouco em alguns desses pontos. Mas vamos contextualizar isso, né? Porque eu acho que é algo que até eu mesmo quero aprender mais, porque é realmente impressionante. Acredito que vocês sejam mais conhecidos pelo DeFi. Fomos uma das primeiras partes a garantir que vocês tivessem muita propriedade intelectual sólida. Vocês têm nuvem e várias outras coisas, então só para contextualizar. Bem, deixe-me separar Avalabs e Avalanche. Acho que essa é uma distinção importante. Eu trabalho para Avalabs. Nosso fundador, Dr. Amin Gunser, que costumava ser professor em Cornell, fundou a Avalabs. A Avalabs criou o protocolo Avalanche e agora o protocolo Avalanche, como uma tecnologia de código aberto, é open source. Ninguém é dono, ninguém controla. Os participantes, a comunidade, os validadores, globalmente, rodam a rede, validando a cadeia. É permissionless, qualquer um pode fazer isso. E assim, a Avalanche Foundation é uma organização sem fins lucrativos. O objetivo e missão deles é impulsionar o crescimento e a adoção da rede Avalanche. A Avalabs, como uma entidade com fins lucrativos baseada nos Estados Unidos, é uma provedora de serviços licenciada para a fundação. Então, nós fornecemos serviços para a fundação em apoio à missão deles. Nós fornecemos suporte de engenharia de plataforma. Eu e minha equipe fornecemos suporte ao crescimento do ecossistema. Fornecemos suporte de marketing e muitas outras coisas. Além disso, a Avalabs tem uma... Então, temos um braço da empresa que apoia a Avalanche Foundation, que é sem fins lucrativos. As entidades com fins lucrativos da Avalabs constroem aplicações, produtos e casos de uso para apoiar toda a indústria cripto, com foco no desenvolvimento da Avalanche. Então, nós fazemos muita coisa. É um modelo de negócios um pouco diferente. Mas o objetivo do nosso time, no final das contas, e você mencionou todos os setores, além dos setores, nós também temos uma grande presença internacional. Então, você sabe, tecnologia de ponta é global, mas negócios são locais, algo que aprendi há muito tempo, claro, nos meus tempos trabalhando com comércio internacional. O que funciona na Coreia não funciona no Japão, certo? E o que funciona na Índia não funciona em Abu Dhabi. Usuários, perfis, desenvolvedores, empresas, construtores e até etiqueta diferentes, certo?
protocolos, formas de interação e expectativas diferentes. Então, agora temos chefes de países ou chefes de jurisdições em vários lugares. Então, temos a Coreia e o Japão, temos Singapura, temos Índia, Vietnã, Oriente Médio, cobrindo os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, assim como a região Oriente Médio e Norte da África, Turquia, e também um foco na América Latina. A equipe dos Estados Unidos da América atende Estados Unidos e Europa. Então, temos as 6 equipes verticais que são, de certa forma, especialistas em setores específicos ou áreas de foco. As equipes internacionais são mais generalistas, que trabalham com esses líderes verticais em diferentes assuntos. E nós fazemos de tudo, certo? Porque eu acho que alguns dos nossos concorrentes têm a vantagem de escolher um nicho, mas eu acho meio contraditório ser uma blockchain de propósito geral, mas com um nicho. Uma blockchain aberta a todos, mas voltada para um segmento específico. Isso me parece ser contraintuitivo. E eu acho que isso ainda é um resquício de um plano de negócios de primeira geração que agora está começando a mostrar que está quebrado. Já estamos nesse setor há mais de 10 anos. E ainda não atingimos a adoção em massa e a escala de varejo. E eu acho que é porque continuamos criando ou a indústria continua criando essas narrativas de 6 a 9 meses que acabam ficando empolgantes. Esses novos participantes chegam e criam várias coisas diferentes. E então fazemos isso de novo e de novo e de novo com outra coisa, seja NFTs, moedas meme ou tokenização. Nada realmente, não é como se houvesse uma atenção e um foco. E então as coisas crescessem a partir disso. É só um ciclo. Esse ciclo traz novos participantes ao espaço, os consome e depois os descarta. Esse não é um modo de impulsionar a adoção, o crescimento e a sustentabilidade do setor. Quero dizer, eu entrei nessa indústria porque acredito que essa tecnologia pode desbloquear muito valor e trazer muito progresso, assim como as pessoas que estavam no início do Bitcoin e do Ethereum. O ethos desse espaço não correspondeu à realidade no final. Eu acho que há uma grande parte do blockchain e das criptomoedas que não é apenas financiarizada, mas hiperfinanciarizada. E eu ouvi alguém dizer, tipo, sabe, quão rápido a internet teria se espalhado se ela mesma tivesse que se promover? Sabe, isso é hiperfinanciarização avançando globalmente, impulsionada pela internet e redes sociais. As pessoas ouvem rapidamente sobre isso e veem outros ganhando dinheiro, então vão para lá primeiro. É aí que ocorrem muitos abusos, pois nada na vida é fácil ou rápido. Adotamos abordagem diferente. Nós gostamos de focar em trazer adoção real, casos de uso reais, casos de uso inovadores, reinventando negócios antigos ou estabelecidos, reinventando-os de forma mais eficiente com blockchain como infraestrutura como serviço. Acho que essa indústria está perdendo o momento revolucionário, o aplicativo matador. As redes sociais para a Web 2 e o e-mail no início da internet ainda não têm equivalente hoje. Então, eu me importo com todos os setores, porque acho que precisamos mostrar que essa tecnologia funciona para o capital institucional, para casos de uso corporativos, para cadeia de suprimentos, para pagamentos, para finanças descentralizadas, que eu acho que é o centro de inovação que, na verdade, o DeFi Summer de alguns anos atrás realmente impulsionou a imaginação das pessoas e permitiu uma nova onda de desenvolvimento. Eu não acho que tenhamos crescido muito no lado nativo das criptomoedas desde então, mas é isso que realmente impulsiona a adoção. É muito impressionante o ecossistema que vocês trouxeram. Como você mencionou, tenho me envolvido mais com a Avalanche, especialmente em finanças descentralizadas. Mas vocês têm crescido com a nuvem empresarial, jogos, varejo e muitos outros setores diferentes que eu mencionei. Então, desses setores, antes de eu ir para a minha próxima pergunta, em quais áreas você sente mais maturidade ou há alguns estudos de caso que você gostaria de mencionar? Como você disse, acho que o blockchain ainda não tem seu aplicativo matador, e eu acho que temos um paradoxo porque dados recentes da Mastercard mostram que a criptoeconomia vai girar em torno de 11 trilhões de dólares, o que representa 11% da economia mundial. A economia mundial gira em torno de 100 trilhões. Vocês fazem parte disso. Atualmente, um ecossistema de mais de 20 bilhões de dólares em tokens, mas vocês também desenvolvem outras iniciativas.
Então, da rede e dos setores, quais exemplos vêm à sua mente que você acha que valeria a pena destacar? Então, do lado empresarial, especialmente na Ásia, ali vimos muita adoção. Então, temos a SK Planet, um dos maiores grupos SK, que é a segunda maior empresa da Coreia. A SK Planet é o braço tecnológico deles. Eles levaram o Programa Nacional de Fidelidade OK Cashback para sua própria blockchain, a UPTM, na Coreia do Sul. Trabalhamos com eles nisso. No setor empresarial, há muita atividade em emissão de ingressos token não fungível, como na plataforma TickSpace. Então você usa blockchain no back-end. Os ingressos são todos, na verdade, NFTs. Reduzem fraudes, abusos e melhoram procedência e negociação dos ingressos. Eles fecharam acordos com Pazo e com a Ticketmaster da Turquia. Ingressos da Sports Illustrated também, outro sistema de ingressos token não fungível, tem feito muitas ativações nos Estados Unidos. Eles vão operar o estádio Sports Illustrated em Nova Jersey a partir do ano que vem. Então, todo o estádio, um grande estádio esportivo nos Estados Unidos, terá todos os ingressos em token não fungível a partir do ano que vem. Grandes ligas esportivas e shows terão NFTs nas carteiras das pessoas. Elas, sabendo disso ou não, isso realmente faz diferença. Oferecemos a eles uma experiência superior com tecnologia. Também jogos. Jogos incluem tanto desenvolvedores independentes quanto estúdios de jogos. Na semana passada, MapleStory Universe, uma IP de 23 anos com 250 milhões de usuários globais, foi lançada na Avalanche, sua blockchain própria. Trabalhamos com a Nexon, na empresa de capital aberto, por mais de 2 anos para lançar isso no mercado. E eles tiveram vários milhões de usuários em poucos dias, transacionando e meio que pegando essa propriedade intelectual de 23 anos e trazendo-a de volta à vida, ou continuando sua trajetória com o próximo capítulo da inovação digital, colocando ativos digitais no jogo, permitindo que desenvolvedores construam em cima do jogo e expandam continuamente essa propriedade intelectual. Eu acho isso empolgante. Do lado institucional, trabalhamos com muitos parceiros. Tokenizamos um fundo para a KKR. Fizemos uma tokenização para uma empresa de capital de risco chamada Parify, para uma parte de um dos fundos de venture capital deles. Temos o Beetle da BlackRock, um token de mercado monetário, e o token da Franklin Templeton. A Republic, consultoria de financiamento coletivo, possui blockchain própria, onde é possível comprar seu título público. Então, a Republic Note é uma cesta dos investimentos de private equity deles, tudo desde a carta até a SpaceX e tudo o que há no meio, em que você poderia ter investido lá. Então isso é interessante para nós. Já trabalhamos com John Pierpont Morgan, Citibank, Wellington Tiro e Wisdom Tree. A lista do lado institucional é quase infinita. Muitas dessas instituições e bancos ficaram muito satisfeitos e à vontade para trabalhar com a Avalanche, porque ela oferece as personalizações necessárias para que eles estejam em conformidade. Isso começou até no ano passado e 2 anos atrás, mesmo sob Biden e Gary Gensler, apesar do ceticismo e incerteza regulatória. As instituições conseguiram atuar e desenvolver na Avalanche porque oferecemos a personalização necessária para atender às exigências de conformidade. Eles ficaram tranquilos em usar um ambiente com permissões que funcionava em uma infraestrutura pública. Isso realmente não era o caso, certo? Eles só tinham suas blockchains privadas separadas, nas quais trabalhavam e que ninguém nunca via, e as pessoas só ouviam falar disso em um comunicado à imprensa. Com a gente, foi diferente. Então, a gente costumava fazer muitos testes de conceito que, você sabe, levam bastante tempo. Esses testes deixam as instituições seguras para avançar aos próximos níveis. Já temos esses relacionamentos e itens em produção. Estamos trabalhando com muitas dessas instituições que operam em um cronograma diferente. Vamos colocar dessa forma. Então, esses são alguns ótimos exemplos aí. E em DeFi temos algumas exchanges descentralizadas, a Aave e Bank, para emprestar e tomar emprestado. Temos perpétuos, exchanges, protocolos de restaking e 1 milhão de outras coisas em DeFi que são fantásticas. Mas eu quero destacar, você mencionou que nós meio que chegamos ao espaço cripto em parte por causa do DeFi. E isso foi realmente uma decisão consciente. Quando lançamos em 2020, lançamos com um grupo de várias novas blockchains.
Na época, muitos deles queriam focar no setor institucional ou no setor empresarial, e eles tentaram. Mas nós percebemos rapidamente que, como na vida em geral, se você trabalha em uma grande corporação, você nunca vai ser demitido por usar International Business Machines, ou SAP. E na época, o blockchain estabelecido, que era o incumbente e a aposta segura, era o Ethereum. Ninguém é demitido por usar Ethereum, especialmente se outra pessoa já usou e outra pessoa também, certo? Então, sendo um novo blockchain, todos nós sabemos muito bem. Eu mesmo já trabalhei em outros lugares. John Woo, nosso presidente, que já esteve em Wall Street, etc. Que você não começa indo atrás da coisa mais difícil. Você não pode expandir o mercado se não tiver uma base. Então, esses caras todos foram atrás dessas coisas institucionais primeiro. Dissemos que queríamos focar em DeFi, que na época estava quase todo no Ethereum. O Ethereum estava ficando caro de usar, as taxas estavam disparando. Não havia uma alternativa realmente sólida. Isso foi antes de existirem as L2S. Então tomamos uma decisão consciente de focar em DeFi e eu até fui até a liderança e disse: quero contratar um chefe de DeFi. E eles perguntaram: o que faz um chefe de DeFi? Isso é uma novidade no mundo cripto e nas finanças descentralizadas, DeFi. Eu disse: preciso de alguém que saiba o que temos, o que falta, o que precisamos e o que os outros possuem que não temos. Alguém focado apenas nisso, né? O que era um pouco antitético ao chefe de DeFi na época. Isso significa que você está formalizando um papel para algo que deveria ser, sabe, muito desse papo da indústria. E nós fizemos isso e decolamos. Trouxemos muito volume, negociações, liquidez e usuários. E realmente foi esse o nosso momento que nos colocou em evidência. Ironia é que nosso trabalho em DeFi despertou todo o interesse institucional por nós. Pois sem isso você vira só mais uma tecnologia que eles podem facilmente substituir. Veja, as instituições são incumbentes e resistem a mudanças, só mudam quando necessário. Então, ao chegar para eles e dizer: olha o que está acontecendo em DeFi, olha o que fizemos em DeFi e veja as ferramentas que temos, sabe? E aí as novas inovações. A inovação em DeFi é como um imã que força os incumbentes a terem que mudar ou fazer mudanças, ou pelo menos começar a experimentar com novas tecnologias e novas formas de fazer as coisas, certo? Então, se for um espectro, as instituições estão de um lado e o DeFi está do outro. Mas o DeFi e as instituições, na verdade, têm muito em comum, certo? Então, se você pegar eles nos seus extremos, essas duas verticais na nossa equipe são as mais parecidas e se apoiam mais do que qualquer outra coisa que fazemos. E há uma inovação tremenda no mercado cripto. Mas eu acho que até hoje ainda temos um problema. O pessoal do cripto constrói produtos de cripto para usuários de cripto, como se o mercado fosse limitado. Poucos buscam expandir esse mercado. Então podemos continuar construindo cada vez mais produtos de cripto, mas é como se estivéssemos construindo em um planeta diferente. Podemos seguir criando funcionalidades, aplicativos e ativos novos nesse novo planeta. Mas, se não conseguirmos levar e trazer as pessoas facilmente, ainda não estamos expandindo o mercado. Então, acho que estamos em um ponto de inflexão na indústria agora, especialmente depois das eleições nos Estados Unidos da América e com a administração Trump sendo mais favorável às criptomoedas. As instituições estão dispostas a mergulhar em um ritmo mais rápido, experimentar, sem medo de terem problemas por fazer algo para o qual não havia regras que proibissem de qualquer forma. E a inovação pode voltar a crescer. Então, acho que estamos meio que nessa tempestade perfeita, né? Onde as pessoas estão prontas para avançar, enquanto ao mesmo tempo há uma demanda e uma fome por aplicações no mundo real, casos de uso reais e uma adoção mais ampla dessa tecnologia. Sim, Andy, você está completamente certo, porque eu acho que é sobre como você cria uma propriedade intelectual e também um ecossistema, mas também como você prospera em uma área que realmente pode trazer valor. Acredito que tudo se resume a valor. Respeitando seu tempo, farei 3 perguntas objetivas. Sobre DeFi e finanças descentralizadas, quero detalhar um pouco mais, já que, como disse, foi seu ponto inicial e parte de você. Ele teve um grande impacto no blockchain na época e ainda tem, mas uma das coisas que venho percebendo é que existe um grande desafio com a economia mundial, que é termos o mundo ocidental e o resto do mundo.
Os Estados Unidos da América têm 4% da população mundial. Na África e Ásia, DeFi provavelmente é mais relevante que qualquer outra coisa. Então, eu gostaria apenas de ver como nós encaramos a ideia de educação financeira. Sei que você valoriza educação e inclusão financeira, temas que também são importantes para mim. Porque eu acho que o desafio é como nós educamos, por exemplo, você mencionou que ainda não existe uma solução única de blockchain, uma bala de prata como há em outras áreas tecnológicas. Refiro-me a algo que realmente alcance o mainstream, além da especulação com cripto, que todos já conhecem. Então, como você vê essa questão quando se trata de alfabetização financeira em DeFi, inclusão financeira? A maior parte da população mundial é jovem e todos têm acesso ao setor de games. Quero tornar a pergunta mais complexa. No fim, são 4,5 bilhões de pessoas jogando diariamente. E essas pessoas não terão um emprego convencional com a inteligência artificial e tudo mais que vem junto. Ainda não encontramos, e você citou algumas soluções, como em estúdios de jogos. Como podemos trazer isso? É uma pergunta provocativa, mas muito profunda para mim. Podemos trazer essas soluções de finanças descentralizadas para integrá-las nas atividades do dia a dia? E, em segundo lugar, e parabenizando vocês, você mencionou a BlackRock. Há 2 dias, a BlackRock lançou um fundo tokenizado de títulos do Tesouro de 3 bilhões no ecossistema de finanças descentralizadas pela primeira vez. O token do fundo S-Build foi emitido pela Securitized e lastreado pela Build, que está integrado com a Elder Finance e a blockchain Avalanche. Então, vocês estão no mainstream. BlackRock é o topo. Como você vê o resto? Porque acho que é aí que temos esse poder. Então, eu acho que nosso trabalho é realmente impulsionar muitas soluções inovadoras que mudem a forma como as coisas acontecem. E é isso que eu quero dizer com adoção e tudo mais. Então, sobre o seu ponto em relação ao DeFi, eu acho que o DeFi definitivamente vai se espalhar e vai se espalhar para os lugares que são carentes de aplicações e ferramentas financeiras. Então, se você olhar para o desenvolvimento global, certo? A Organização das Nações Unidas tem esses relatórios de desenvolvimento global e tudo mais. E os países que precisam de desenvolvimento geralmente são os primeiros a adotar uma nova tecnologia, ou é mais fácil para eles porque simplesmente não há incumbentes, certo? As casas nos Estados Unidos todas já tiveram linhas fixas. E então, sabe quanto tempo levou para as pessoas conseguirem celular? A adoção de celulares aumentou na África, América Latina e leste asiático, porque as pessoas não tinham linha telefônica tradicional. Então eles não precisaram adicionar celulares gradualmente. Eles simplesmente passaram de nenhum telefone para celulares, certo? Essa é uma. 2, na África, onde havia uma grande lacuna no setor bancário. Não há bancos comunitários locais em cada esquina, como no mundo ocidental. E o mesmo acontece na Ásia. Sabe, o banco móvel foi o primeiro tipo de banco que as pessoas entenderam, certo? Então, quando surge uma nova tecnologia, quem não teve acesso à anterior pode adotá-la imediatamente e seguir em frente. Não precisa desaprender ou mudar, basta adotar. Acredito que o DeFi faz isso. E a forma como isso é feito, e agora o problema que temos como indústria, e eu já disse isso e pode ser controverso. Acredito que as criptomoedas, apesar de serem divulgadas como tecnologia inovadora, que democratiza finanças, acabam fazendo o oposto. Eu acho que temos um problema de elitismo nessa indústria. Gostamos das nossas frases semente, das nossas carteiras digitais e dos nossos jargões, nossas palavras especializadas. Gostamos de dizer: você não sabe usar uma carteira não custodial. Ah, como assim? Você quer uma carteira fácil, sem suas chaves, sem suas moedas? Gostamos de criar essas platitudes. Essas platitudes são, na verdade, coisas que consideramos certas. E isso é um pouco condescendente e também excludente. Como você não faz parte desse grupo que entende? E quando eu converso com as pessoas, com membros da família e tal, e começo a falar sobre o que eu faço, eles olham para mim como se eu fosse louco, porque eles não fazem ideia do que eu estou fazendo. Mas as pessoas dessa indústria não encaram isso como um feedback para pensar: como podemos fazer um trabalho melhor? Eles olham para o outro como quem diz: você é um normie. É pejorativo chamar quem não entende de cripto assim. Chamamos eles de normie.
Eles não entendem. Esse não é o modo de incluir pessoas na indústria, fazê-la crescer e expandir o uso. Então, voltando ao seu ponto, se pessoas na África, no leste asiático e na América Latina que não têm acesso a bancos ou têm acesso limitado, ou se você está no Líbano, na Argentina ou na Venezuela com hiperinflação e está perdendo valor todos os dias, como criamos um sistema onde você tenha, isso vai para o ethos inicial das criptos, acesso ao seu próprio dinheiro. Esqueça essa carteira não custodial, as complexidades que criamos só por criar, certo? Gostamos de nos sentir bem ao dizer que os outros não entendem o futuro. DeFi pode permanecer nos bastidores, certo? Se eu, minha família ou amigos me enviam dinheiro, ou se ganho em stablecoins, que são o mais próximo de um aplicativo matador, dólares digitais. Mas também precisamos expandir isso para moedas locais, digitais e câmbio. Se fizermos isso e você tiver um app móvel, ele já é uma carteira. Pare de chamá-lo de carteira. Chame de aplicativo móvel. Ele possui uma carteira onde você pode guardar seus dólares. E você pode dizer para si mesmo: eu tenho 100 dólares, eu quero ter 10 dólares. Vamos chamar de dinheiro para pequenas despesas. E 90 dólares eu quero ganhar juros. Você aperta um botão, seleciona ganhar juros e isso deve depositar seus fundos em uma Aave ou um Bank ou qualquer outro, dependendo da blockchain ou do aplicativo, certo? E você pode fornecer liquidez e ganhar juros até uma taxa maior do que um banco te daria, certo? Esse é outro problema do setor. Acabei de citar o Aave e o Bank, dois apps da Avalanche, sendo o Aave presente em toda Ethereum Virtual Machine. Mas em algum momento, precisamos que esses aplicativos funcionem em todas as blockchains e agreguem o melhor rendimento, os melhores retornos e os menores juros, e assim por diante. Então, por que o DeFi é importante? Permite que qualquer pessoa contribua, acesse e negocie seu próprio valor, podendo lucrar com isso. Talvez eu queira comprar algo, talvez eu queira trocar por outra coisa, talvez eu queira possuir ouro. No Sudeste Asiático, se não quiser comprar ouro físico, posso optar por ouro tokenizado. E agora, é claro, com isso vem a educação e a confiança, e precisamos saber que esses aplicativos são seguros e confiáveis. Mas o DeFi possibilita acesso financeiro a qualquer pessoa, para qualquer uso, em qualquer lugar do mundo, instantaneamente. Não existe T mais um, T mais dois. Os sistemas tradicionais, como o SWIFT, foram criados há 50 anos. Ainda não mudamos a infraestrutura de como o dinheiro circula no mundo. É um novo jeito de fazer as coisas. Concordo totalmente. Adorei a forma como você colocou. Então, últimas duas perguntas. Então, uma é olhando para frente. E vocês têm muitas coisas fantásticas. Quais são os maiores desafios e as oportunidades que você prevê para a Avalanche e seu ecossistema? Eu diria que o nosso maior desafio é a capacidade de contar nossa história de forma concisa. Eu posso falar por muito tempo e acabei de fazer isso com você. Acho que nesse caso nossa força é também nossa fraqueza. Fazemos muito, permitindo que qualquer pessoa crie e use seu próprio aplicativo ou utilidade. Nossa história é, na verdade, a história de todos que estão construindo na Avalanche e do ecossistema que estamos construindo. Eu acho que, em outros casos, a história de outros ecossistemas é sobre como aquele aplicativo ou ativo ajuda a blockchain. Facilitamos infraestrutura para apoiar casos de uso nas empresas. Nossa história deve ser a delas. Talvez eu tenha acabado de pensar nisso. Nossa história deve ser o sucesso dos parceiros e participantes do ecossistema que constroem negócios, inovações e ações para o bem social usando Avalanche. Não sei resumir isso. Se soubesse, trabalharia com marketing. E esse não é o meu ponto forte. Meu ponto forte é encontrar grandes construtores, grandes oportunidades, conectá-los e dar a eles os recursos de que precisam para ter sucesso. Isso é fantástico. Última pergunta. É uma grande pergunta, mas eu preciso perguntar. Então, como você mencionou, tem cripto, tem blockchain, tem Web3 e agora tem inteligência artificial. A inteligência artificial já se tornou, eu diria, a parte mais disruptiva da história da humanidade, gostemos disso ou não. Mas a inteligência artificial precisa de blockchain, precisa de cripto. Existe muito poder, porque no fim das contas, cripto é feito de máquinas e inteligência artificial é feita de máquinas. Como você enxerga a interseção disso com o que vocês estão fazendo?
Então, na verdade, eu acho, sabe, já ouvi pessoas dizendo que a inteligência artificial é a novidade e blockchain foi a última narrativa ou o último entusiasmo. Eu não acho que o blockchain sequer chegou de verdade ainda. Ele tem estado à margem. E eu acho que a inteligência artificial agora está nos primeiros dias do blockchain, quando todo mundo acha que vai resolver tudo. Eu acho que o blockchain precisava de inteligência artificial e eu acho que a inteligência artificial sempre precisou de blockchains. E eu acho que os dois andam de mãos dadas. O motivo é que a Web 2 permitiu a Web 2, ou tipo a Web 1, Chris Dixon tem um ótimo livro, Ler, Escrever, Possuir. A Web 1 permitia só ler, a Web 2 permitiu escrever e a Web 3 permite possuir. E eu acho que o que a Web 2 fez foi permitir o livre fluxo de informação, e isso é ótimo. A Web 3 deveria permitir o livre fluxo de valor. E valor, na nossa definição, é qualquer coisa que possa ser digitalizada, transferida, negociada ou possuída. Isso indica que sua identidade, dados, registros e atenção podem um dia ser tokenizados e digitalizados. Você pode vender sua atenção, que é efetivamente o que você faz quando assiste a comerciais, certo? Você está assistindo, está dando seu tempo e esse canal está registrando esse tempo e então eles recebem dos anunciantes, certo? Mas e se você pudesse digitalizar sua atenção e isso pudesse ser facilmente calculado e pago e seja lá o que for. Então qualquer coisa digitalizada, seus ativos, etc, etc, etc. Tudo acontece em blockchain e deveria ser transferido facilmente como mover um arquivo no computador. Você deveria conseguir mover isso entre blockchains ou deixar o valor circular entre pessoas e empresas, seja B2B, B2C ou B2B para C de forma rápida e fácil. Não é das 9 horas às 17 horas de segunda a sexta, nem T mais 3. Vendo uma ação na segunda e recebo o dinheiro na quinta. E quando eu for sacar, vivemos em um mundo instantâneo, com tecnologia e atividade presentes. Eu acredito que a inteligência artificial com blockchain, a inteligência artificial, vai poder ser meio que a executora de ações na blockchain. As blockchains serão os trilhos financeiros que permitem que agentes de inteligência artificial troquem valor entre si. Bancos, você e eu podemos ter agentes de inteligência artificial próprios. Posso pedir ao meu agente: pague $10 para Denis, na quinta às 17 horas. Eu não preciso ir lá e programar isso. Eu posso simplesmente colocar a instrução e o agente executa minha demanda ou minha transação. E ele vai tirar o dinheiro da minha carteira e simplesmente te pagar. Então, de que outra forma eles vão fazer isso? Os agentes não ligarão para o Banco da América nem iniciarão transferência bancária. Eles não vão pedir ao Swift que te envie $10. Automated Clearing Houses LPAT, seja o que for, tudo ocorrerá via blockchain. Se as pessoas sabem que estão nas trilhas do blockchain ou interagindo com um agente, não, certo? Geralmente, ao entrar no Wells Fargo, Bank of America ou outro banco, aparece: Oi, sou o suporte ao cliente, não é uma pessoa real, certo? Agora imagina eu, pego meu celular e digo: Ok, toda quinta-feira às 16h, quero que você envie $5 para Denis pelos próximos 3 meses. Está feito. Isso é uma inteligência artificial recebendo uma instrução e executando uma transação em seu nome. Agora, imagine quando as empresas fizerem isso. E imagine todas as cadeias de suprimentos do mundo, toda a logística do mundo, todas as ações e reações, pedidos e demandas, e tudo o que existe sendo automatizado, compreendido e executado imediatamente. Se eu concluir esta entrevista, libere $5 em uma semana para Denis, ou seja lá quem for. Se eu não concluir esta entrevista, não recebo nada. Tanto faz. Você pode começar a fazer essas coisas. Então pense no futuro do Scroll. Pense no futuro dos acordos legais. Advogados não serão mais tão necessários para fazer acordos, mas sim para negociações e para o aspecto humano. Firmamos um contrato com até 50 cláusulas que serão enviadas a um agente. Essas coisas podem se conectar a fontes de dados reais. Se ocorrerem, são pagas. Então, o que realmente me empolga é que eu acho que a inteligência artificial vai apoiar o que as blockchains podem entregar, devem entregar e ainda não entregaram totalmente. Há muita promessa.
Concordo, vamos fazer acontecer. Obrigado, foi uma honra. Bem, desejo a você todo Melhor. Obrigado. Obrigado por me receber.